nosso Facebook, em nossa live aqui, e vamos bater um papo com a doutora Karen Machado, que está aqui nos nossos estúdios, e ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo PSB, né? A doutora Karen já é, digamos assim, figurinha carimbada aqui nos nossos estúdios, afinal de contas, né, nos auxiliou em muitas oportunidades aqui debatendo, né, trazendo, respondendo dúvidas sobre vários assuntos importantes aqui que devem ser discutidos em meio à nossa comunidade, e agora trazendo aí o seu nome, né, colocando o seu nome à disposição do PSB para disputar uma vaga à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Doutora, primeiramente, satisfação mais uma vez em recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Superdifusora. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Amanda e todos os ouvintes que nos acompanham, tanto pelo Facebook quanto pelas ondas aí da AM 960. É um grande prazer, uma honra. Agradeço o espaço e a oportunidade de estar aqui com vocês. Perfeito. Doutora, vamos lá. Eu acreditava que, digamos assim, a sua militância política, ela iria ser a primeira vez aí agora como pré-candidata a deputada estadual, mas não é a primeira vez que a doutora busca aí uma vaga de representatividade no meio político, né? Já foi candidata a vereadora, é isso? Isso, Fernando. Me filiei pela primeira vez em março de 2020, no finalzinho ali, no último dia que eu podia se filiar para se candidatar, por pedido principalmente do pai de uma aluna minha, mas também de vários alunos que me pediam para me candidatar desde a outra eleição. Mas eu não me vi ali como um espaço que eu pertencesse, até porque eu não tenho familiares na política, né? Então a minha vida sempre foi baseada em outras atividades, né? Eu trabalhei como servidora militar, como servidora civil, né? Como advogada, trabalho até hoje, como professora também. Então não me via nesse cenário político partidário, apesar de me entender sempre como uma mulher política. Aliás, a política, é importante colocar aqui, a política é algo muito amplo. Às vezes as pessoas restringem para a política partidária, mas tudo é um ato político. Com certeza. Inclusive, muitas vezes a isenção de atos, né, a omissão também é um ato político, né? Então, quando a gente ensina lá o filho a compartilhar brinquedo, quando a gente conversa com o professor, com o colega, com o aluno, com os familiares, essa maneira que a gente tem de se relacionar é fazer política. E a política partidária, então, é um segmento dentro desse conceito mais amplo, né, de política, que é tão importante, tão nobre, né? Infelizmente está desvalorizado no nosso país devido a vários atos de corrupção que a gente sabe que existe, que sempre existiu desde 1500, quando o Brasil foi descoberto, né? Mas que hoje existem instrumentos importantes de combate à corrupção, né? Mas a política em si é algo muito importante. A política ela serve para humanizar as relações e ela serve para melhorar a condição de vida das cidadãs e cidadãos. Então, muito importante que as pessoas tomem ciência disso e que participem da política de uma maneira ou de outra, seja se candidatando, seja se filiando, ou se não quiser fazer isso, mas apoiando bons candidatos que tenham humanizados, candidatos que tenham conhecimento acerca da legislação e que estejam comprometidos com o povo, né? Que amem o seu país, que amem a sua terra e que queiram o melhor para o seu povo. Doutora, algo que a senhora pôs logo no início da sua fala que me chamou a atenção e que eu, no meu modo de ver, precisamos quebrar esses paradigmas de dizer o seguinte: olha, não vou me envolver com política nesses termos, porque eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho conhecimento, ninguém na minha família nunca foi político, né? Nunca se envolveu com a política partidária, né? Nunca ocupou um cargo de representatividade na Câmara, nunca ocupou uma prefeitura e tudo mais. Por isso mesmo, eu não quero me envolver com a política. Eu acho que é um pensamento que estamos tendo de maneira errada, não é? É errada, Fernando. Eu vejo por mim isso. Perfeito. Então, me filiei, como eu contei para vocês antes, pela primeira vez há 2 anos atrás. Eu tinha 42 anos, hoje tenho 44. E hoje eu percebo o quanto era uma visão errada, errônea que eu tinha. A gente precisa fazer parte de alguma maneira. E até complementando a pergunta que tu fizeste antes, eu me filiei, fiquei pensando em qual partido eu me filiaria. E isso também era algo que foi uma dificuldade para mim, de escolher o partido, né? Então, foi conversando com as pessoas. Escolhi o PSB. Fiz 1.202 votos, né? E fiquei como primeira suplente, né? A nossa vereadora do PSB
Fico feliz por ter contribuído, por hoje ela estar ocupando essa cadeira na Câmara de Chapecó, também pelos meus votos e por vários outros candidatos também que contribuíram, que são tão importantes, né? Então, algo importante na política é que é um projeto coletivo. Né? Quando a gente abre uma empresa, um negócio, é algo mais individual. Mas a política é algo coletivo que a gente só consegue juntos e juntas, né? Senão a gente não consegue. Mas sou muito feliz com os meus 1.202 votos, honestos, votos limpos, de pessoas que simplesmente acreditaram na professora Karen Machado. E é isso que me motiva a estar aqui hoje, mais uma vez, me desafiando, porque não é fácil colocar o seu nome numa eleição, né? Mas a repercussão desses 1.202 votos em Chapecó foi grande, no estado, inclusive, e o que desembocou hoje, eu sou secretária estadual das mulheres também, eleita pelas mulheres do nosso partido, mesmo nessa curta trajetória dentro da política partidária. Né? Por outro lado, me sinto capaz, por todos esses anos trabalhando em vários setores, né? Trabalhei em empresas privadas, trabalhei como servidora pública, como eu já coloquei antes. Então, inclusive esse livro, né, que eu tenho aqui, que eu estava comentando contigo antes, que se trata do direito à pessoa transplantada, é pelo meu primeiro trabalho que eu tive, né? Eu, com 21 anos, me formei como técnica da enfermagem, fui trabalhar numa clínica renal, fiquei por 4 anos e meio lá, e eu vivenciava o dia a dia dessas pessoas que dependem de um transplante renal. É muito difícil essa situação. Eles vão 3 vezes por semana e eles ficam 4 horas conectados numa máquina. Eles têm que fazer uma fístula no braço, que é conectar uma veia com uma artéria para ficar mais calibrosa. E aí a gente conecta 2 agulhas. Uma que vai tirar o sangue, vai ir para a máquina, vai passar pelo capilar, vai filtrar o sangue e a outra agulha traz de volta o sangue filtrado. Ou seja, aquela função que o nosso rim faz, né, normalmente, para essas pessoas, substituído pela máquina. Então, essas pessoas não podem comer uma laranja com tranquilidade, elas não podem tomar um copo de água, é tudo medido. A alimentação, feijão, por exemplo, tem muito potássio, elas também têm que ter... É uma série de restrições. E eu vivenciando aquilo ali, eu fui vendo quão dolorosa é uma vida dessa forma. E isso me chamou a atenção para os direitos humanos, para o direito à saúde, para o direito à vida, né? E como advogada, posteriormente, eu pude ver o quanto as pessoas transplantadas não conseguem se colocar no mercado de trabalho, têm dificuldade na sua vida social em geral. E em 2012, então, nós começamos essa pesquisa, né? A gente publicou primeiro um artigo num evento internacional, e aí publicamos outro, e aí o Ministério Público da Bahia publicou um nosso artigo, um outro estado também achou o nosso artigo, e isso começou a dar uma visibilidade muito grande. A Associação Brasileira de Transplantados nos procurou, porque sou eu e o meu esposo, André Amaral Medeiros, que somos os autores do livro. E aí a gente escreveu esse livro aqui, que ele defende o direito da pessoa transplantada ter os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Porque, Fernando, hoje no Brasil, a pessoa que faz um transplante, seja renal ou outro, está desassistida. Ela é considerada como se ela não tivesse nenhum problema de saúde. Mas quem conhece pessoas transplantadas aqui sabem do que eu estou falando. É uma vida muito difícil, porque eles precisam todo o tempo consultar médico, eles precisam do medicamento para não dar rejeição ao órgão. Então, eles precisam de um apoio estatal para que eles possam realmente ter uma vida digna, que é o que a gente defende. E esse livro aqui... Virou projeto de lei, então? Isso, ele se transformou, muito feliz, que bacana, no projeto de lei 4613 de 2020, que defende, então, essa extensão dos direitos da pessoa com deficiência para a pessoa transplantada. Isso no âmbito federal ou no âmbito estadual? Federal. E também alguns estados... inclusive Santa Catarina já publicou agora, recentemente, foi no final de 2021... Eu participei de várias discussões, né? Inclusive eu fiz uma palestra no Congresso Nacional em Brasília, na Câmara, sobre isso, mas aqui no Estado, no final de 2021, tivemos publicada uma lei que beneficia os transplantados renais. Aí a gente quer ampliar, Fernando, isso para todos os transplantados. Perfeito. Porque existem pessoas transplantadas de medula óssea, né? Eu acompanho, é uma série também de tem muitas restrições, né? Tem muitas restrições. É uma vida... A gente precisa se solidarizar. Precisa, sim. Para mim, é uma bandeira que é minha também, porque, embora eu não seja uma pessoa transplantada, eu trabalhei, né, por vários anos com pessoas que necessitavam de transplante,
e também com pessoas já transplantadas. E eu sou sensível a essa causa porque qualquer um de nós pode, num dado momento, precisar. E Santa Catarina é o estado que mais realiza transplantes no Brasil. Olha que bacana. Então, só deixa... A pessoa transplantada... Esse é o livro. Pessoa transplantada, necessidade de criação do Estatuto de Proteção Integral. Virou projeto de lei federal, né? Já tem lei, já tem projeto de lei também aqui no estado de Santa Catarina. E agora temos aí, queremos crer que realmente essas pessoas devam ser melhores, né? Assistidas, né? Pelo Estado brasileiro. Então tá aí um baita projeto, uma baita ideia que vai beneficiar pessoas que também têm inúmeras restrições aí, né? Que realmente as autoridades aí, o legislativo, enfim, como um todo, a nível federal, se sensibilize com essa ideia, né? E realmente transforme isso em uma realidade. Voltando então, doutora, com a nossa questão envolvendo a doutora Karen na política, né? Vamos lá. Óbvio que às vezes se torna até chato falar sobre esse assunto, porque quiçá não precisássemos, né, tocar nesses assuntos delicados, né? Mas precisamos ainda, infelizmente. Vamos lá. Uma mulher independente, né, a doutora Karen Machado, resolve então, não, vou entrar para a política. Um ambiente até certo ponto, né, dominado pelos homens, os homens que ditam as regras, né, a maioria das lideranças partidárias, vamos colocar entre aspas aqui os caciques, né, partidários são homens, né, são eles que tomam as decisões muitas vezes. Como é que a doutora Karen então tem enfrentado ou enfrentou essa questão sendo mulher, né, independente, repito aqui, resolveu, né, vou entrar para a política e quero expor as minhas ideias e as minhas opiniões. Está sendo ou foi um momento difícil ou não? Fernando, tem que ter muito jogo de cintura, né? Pra gente ter equilíbrio, pra gente seguir aquilo que a gente entende que é o correto e é o que nos trouxe até aqui. Perfeito. E também lidar com essa situação. Porque, assim, os partidos políticos, eles são um extrato da sociedade. E a sociedade brasileira, a sociedade humana, ela ainda é uma sociedade que existe uma predominância dos homens sobre as mulheres. Essa é uma realidade, é um fato. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê que não é uma opinião da Karen isso, mas sim um fato? Eu, como professora de Direito Constitucional, inclusive, né, eu procuro sempre trabalhar de uma maneira não baseada simplesmente em opinião, porque opinião cada um tem a sua, mas a gente precisa, sim, entender quais são os fatos que existem, né? Então, hoje a gente tem um número exacerbado de mulheres que são vítimas não só de feminicídio, que é a morte da mulher pela condição do gênero, mas também de outros tipos de violência física, como, né, lesões corporais, e também violência psicológica, moral, sexual, patrimonial. Ontem eu atendi uma pessoa, né, em meio a um divórcio, que ali claramente existe uma situação de violência patrimonial. Como, por exemplo, pegar a assinatura da mulher numa procuração para vender os bens do casal, pegar o cartão de crédito dela, a senha, e ele, né, só para dar um exemplo aqui. E outros tipos de violência, como também a violência política, que é o que a gente está falando aqui. Então, como que a gente vê também que isso é um fato? Vamos pensar assim, as universidades que vocês conhecem. Quem que é o reitor? É mulher ou é homem? As empresas que vocês conhecem, quem que gerencia, quem está nos cargos mais altos, em 90 e poucos % das vezes, são homens ou são mulheres? Vamos pensar agora no âmbito público. Delegados regionais, vocês já viram alguma mulher delegada regional? Já viram alguma mulher comandante da PM, comandante geral? No Exército, já viram alguma mulher... que eu, né, servi no Exército também. Eu nunca vi uma generala de Exército, né? Então, sempre homens. Os cargos mais altos, sempre de homens. Vamos pensar agora no campo político. Xanxerê, quantas mulheres vereadoras já teve? Quantas tem hoje no atual mandato? Quantas mulheres foram presidentes da Câmara aqui de vereadores? Quantas mulheres prefeitas aqui em Xanxerê? Que tem 40 e poucas mil habitantes aqui, né? Sim, mais de 50, estamos ultrapassando 50. Chapecó também, né? O estado de Santa Catarina. Então, se a gente for pensar a LESC, quantas... Hoje, Fernando, desde 1891 até hoje, a gente teve apenas 15 mulheres eleitas deputadas estaduais aqui. Vou lhe fazer uma provocação, porque daí aí é o seguinte, há quem diga o seguinte, olha, não, mas se elas não estão ocupando os cargos que a senhora vem elencando agora, é ou por falta de competência
ou por falta de interesse. Cabe Sim. essa colocação ou não? Falam isso. Eu não concordo. Aí até somando a pergunta anterior que tu fez de como lidar com isso, eu lido com isso assim. Como é que eu não esmoreço? Pela força das pessoas que estão comigo. Maravilha. Como, por exemplo, né, a Priscila, a doutora Priscila, que está aqui hoje, que é advogada. E também vários outros advogados que me apoiam, advogadas, várias professoras, várias donas de casa, várias cabeleireiras, engenheiras, várias, enfim, de todas as profissões, arquitetas, jornalistas, psicólogas, estudantes de direito, estudantes de psicologia, pessoas que me acompanham, pessoas como eu, assim, né, que têm a sua vida, que têm o seu trabalho e que me dão força. Então, isso não faz eu desistir diante dessa dificuldade que a gente enfrenta, nós mulheres, de muitas vezes precisarmos, né, nos entrar nesse cenário que é predominantemente masculino e encontrar o nosso lugar, né, o nosso lugar autêntico, sem que a gente seja uma peça do jogo para um jogo individual, colocando a nossa liderança também como uma força. Perfeito. Né? E também, assim, não acredito que as mulheres não tenham interesse. As mulheres têm, muitas vezes o que acontece é que as mulheres não se veem lá nesse lugar, que era o que acontecia comigo. Né? Como eu não tinha nenhum familiar, nenhuma amiga minha que era política, para mim era um lugar que não pertencia a mim. Mas hoje eu vejo de outra forma. Só que é importante, então, que a gente tenha mulheres, né? E que as mulheres, que outras mulheres vendo essas mulheres lá, elas acabam indo. Hoje eu filiei várias mulheres no partido, que eram pessoas apartidárias, não tinham nenhum partido, porque me viram lá filiadas e se sentiram confiantes de se filiar. Então é um passo. Outra coisa, é que se eu perguntar numa sala de aula de ensino médio assim, ó, quem aqui quer ser astronauta? Dificilmente alguém vai levantar a mão. Pela mesma razão. Porque quando tu não vê isso, tu não tem esse modelo, tu não para ti é algo que está fora do inalcançável, teu... né? É inalcançável. Está fora do cardápio, digamos assim, de profissões ou de, enfim, né, de carreiras que a pessoa queira seguir. Mas, assim, eu entendo, Fernando, que é muito importante que a mulher tome rédea, né, da sua vida e que ela entenda o quanto é importante, porque a mulher, ela está na estrada, ela está pegando a estrada que muitas vezes está com buraco, ela está no mercado comprando, né, o alimento que hoje, inclusive, nós temos a maior inflação dos últimos 19 anos. Né? Ela vai e abastece o carro e paga 7 e pouco, né, pelo litro de gasolina. Ela leva o filho na escola, ela acompanha o filho. Então, a mulher, ela faz a economia girar. A mulher, o Brasil é um dos países que mais tem mulheres microempreendedoras. Santa Catarina tem muitas mulheres que são chefes de família. Então, assim, a mulher, além de tudo, ela participa muito da economia, né? Sem dúvida. Tanto como empreendedora quanto consumidora. Então, é por isso que a gente precisa estar nesses locais, nesses espaços também políticos, porque é um local importante. E só assim a gente vai realmente combater a violência que existe contra a mulher. Mas não acredito nisso, que a mulher não tem interesse, ela tem, só que ela precisa também ser apoiada por outras mulheres e por homens também. Eu tenho vários homens que me apoiam, sou muito grata a eles. Então, quando a gente fala dos direitos das mulheres, de nenhuma maneira é algo contra qualquer homem, muito pelo contrário, eu gosto muito dos homens, tenho vários homens amigos, tenho meu marido, que é um grande parceiro, que me acompanha, me apoia a todo momento, então reconheço isso, e se não fosse eles eu não estaria aqui. Mas o que a gente busca é uma igualdade, é que a gente tenha também um espaço e que, não que nos dê a voz, a gente tem voz, mas que a nossa voz seja ouvida. Isso que a gente precisa. Bom dia, Karen. Já é super acessível à população. Precisamos de pessoas como ela na Assembleia para dar voz ao povo do Oeste. É recado do ouvinte aqui no nosso WhatsApp. Doutora, vamos lá. Outra provocação importante que eu quero saber, quero também ouvir o teu recado aqui para as mulheres, porque infelizmente hoje no Brasil nós temos ainda esta situação. Vamos lá. Por determinações legais, os partidos políticos precisam ter lá uma cota destinada a candidatas mulheres, né? E não é uma e nem duas vezes que a gente ouve reivindicações ou reclamações, né, de mulheres que são chamadas aos partidos políticos para concorrerem à eleição, né, a um cargo eletivo, simplesmente para preencher cota, né? E o que dizer a essas mulheres que muitas vezes aceitam essas, entre aspas, propostas, né? Não, eu só vou lá para preencher a cota para ajudar o partido.
Tá certo? Não está certo. Isso aí se chama candidatura laranja, né? E muitas vezes usam essas mulheres para que mais homens se candidatem, né? Enfim, ou para que ela tenha acesso a essa verba da mulher também. Então, eu diria o seguinte, eu quero mais mulheres na política, com certeza. Mas não dessa forma. Mas não dessa forma. Então, assim, entendo que... E assim, Fernando, a gente tem que... Às vezes a gente vê também, muita gente critica o político, depois quando chega numa situação dessa, acaba cedendo. Então, assim, ó, isso é um pedido que eu faço. Acho que a gente precisa... Tá na hora de uma política diferente no Brasil, sabe? De uma política nova, mas verdadeiramente nova. Não que vem com um nome como se fosse uma novidade, mas que a prática é da velha política. Então, assim, e a gente precisa se colocar e realmente se dispor a fazer algo diferente. Algo assim que seja correto, que a gente se orgulhe, que a gente deite a cabeça no travesseiro à noite e durma tranquilo. Né? Que a gente pode ter falhas, pode ter erros, mas que a gente... é ético, que a gente age de uma maneira correta. Então, a minha visão é assim, mulheres não se coloquem como candidatas laranjas. Apoiem outras mulheres, ajudem outras mulheres a se elegerem. Né? Eu acho que isso é importante. E não usar esse tipo de manobra, porque se um partido precisa de mulher... candidata laranja, é porque ele não trabalhou as bases, é porque ele não estimulou mulheres, é porque ele não estimulou novas lideranças. Porque mulheres com capacidade, aqui em Santa Catarina a gente tem. E eu sei porque assim, eu estou rodando o estado inteiro, eu conheço gente que de norte a sul, de leste a oeste de Santa Catarina, e tem uma mulherada aí que é muito competente, que é muito capaz em diversos setores. Né? Seja no campo intelectual da academia, seja no campo do empreendedorismo feminino, seja no campo rural, seja em várias áreas que a gente tem aí mulheres, que são mulheres capazes e que querem sim fazer parte da política. Então os partidos têm que investir mais nas mulheres, na formação das mulheres, estimular essas mulheres a virem e se dedicarem a uma vida política. E não chegar na hora da eleição e simplesmente pegar alguma ali para poder cumprir a cota, né, e fazer né, uma formalidade ali para garantir a candidatura dos homens. E as próprias mulheres também, não é, doutora? Ao serem convidadas para se candidatarem a um cargo eletivo, dizer o seguinte, não, beleza, eu aceito, só que é o seguinte, eu vou defender as minhas bandeiras, eu vou, digamos assim, competir de igual para igual com qualquer outro homem ou mulher que esteja também dentro do partido concorrendo a um cargo eletivo, né? Eu tenho competência para tanto e eu vou disputar uma vaga de igual para igual. Se for só para preencher número, não adianta, não compensa. Né? A Juliana Toledo, bom dia ouvintes da Super, bom dia Karen, estamos contigo, confio muito no teu trabalho, comentários aqui na live no Facebook da Rádio Super Difusora. Doutora, para a gente encaminhar aqui o final do nosso bate-papo, e é um assunto bastante, é um ponto também interessante no meu modo de ver, porque a senhora comentou lá no início da fala que hoje a política ela é muito carente de conhecimento. Os políticos, claro, temos lá algumas exceções, mas a política hoje no Brasil, porque quando a gente fala de política, de representatividade, a gente está falando de situações onde as pessoas que são ou que foram escolhidas para serem representantes da população, elas precisam ter um mínimo de conhecimento, que a senhora trouxe um livro bastante importante, constitucional, legal, né? Porque muitos dos nossos políticos que hoje estão ocupando cargos eletivos, seja na presidência da República, seja no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, enfim, né, na Prefeitura ou até mesmo no Legislativo, não possuem conhecimento da Constituição. Quer dizer, e aí que mora a minha preocupação, porque nós temos hoje, já que a senhora tocou no ponto da academia, dentro das academias Brasil afora, nós temos aí nomes importantíssimos, com alto gabarito em termos de conhecimento legal, que seriam excelentes representantes da população em uma Câmara Municipal, em uma Assembleia Legislativa, em uma Câmara Federal, ou até mesmo no Senado Federal, ocupando um cargo no Executivo. E essas pessoas, muitas vezes, por ter esse conhecimento da política, ou não querer se envolver com esse meio,
deixam seu nome de lado e não concorrem a um cargo eletivo. Por que nós temos essa dificuldade? E aí abrimos espaço justamente para politiqueiros e não políticos, né? Isso que tu fala, Fernando, entra muito naquilo que eu pensava mesmo, né? Então, e aí tu falou aqui durante a entrevista, né, que a gente precisa quebrar essa barreira, né? E eu sou exemplo de quebrar essa barreira, esse paradigma, né, de que a política não quer me envolver porque, né, existe uma série de denúncias, enfim. Mas assim, existem pessoas boas, existem pessoas corretas, né? E a gente precisa, como eu falei, o partido político, os partidos, eles são um extrato da sociedade. Maravilha. Então, assim, existem todos os tipos de pessoas, seja na profissão que for, dentre professores, entre advogados, entre servidores públicos, existem bons e maus, digamos, entre aspas, né? Existem pessoas que agem de uma conduta correta e outras que não, né? Então, agora, claro, ao meu ver, falta muito o conhecimento da legislação e também o respeito à legislação. Não adianta conhecer e não respeitar, né? Isso, não adianta conhecer e não respeitar. Então, assim, a Constituição Federal, o que me trouxe para a política foi justamente eu ser uma professora de Direito Constitucional. E a Constituição, ela é a lei maior, né? E ela é a lei que está no topo da pirâmide, inspirada por Kelsen, né? Perfeito. Então, dizendo o seguinte, hierarquicamente ela é superior a todas as demais normas e, portanto, nenhuma lei ou estadual ou federal pode ferir a Constituição sob pena de ser retirada do ordenamento jurídico, né? Existem ações específicas para isso. E ela dá direitos tão importantes como isso que a gente está falando aqui, que é o direito, né, ao voto, o direito às eleições, à democracia, essa festa popular que é a democracia, que é onde o povo coloca a sua vontade lá na urna, né? Então, inclusive, chamar atenção sobre isso, Fernando. Somente até o dia 4 de maio, para regularizar os títulos eleitorais e para aquele jovem entre 16 e 17 anos fazerem o seu primeiro título. Ele pode ser feito de forma 100% digital, né? Poucos minutos, vai lá, coloca os dados, tira uma foto com o documento e coloca. E eu falo isso até porque eu tenho um diálogo muito bom com a juventude e é uma bandeira que eu entendo que é importante. A juventude, trazer a juventude para os debates políticos, né? E o quanto o voto deles é importante para a gente mudar o futuro do nosso país. Sem dúvida. Pra gente, veja bem, Fernando, a gente chegou a ser a 6ª potência econômica mundial. Hoje a gente está em 12ª. Então, assim, são decisões políticas que vão trazendo consequências. E trazem consequências para o empreendedor, trazem consequências para o empregado, para o trabalhador, para o servidor público. E o que a gente quer é um país que seja melhor para todo mundo. A prosperidade é algo que está ao alcance de todos e de todas, né? A gente tem um país que é rico, né? A gente tem... Xanxerê é um exemplo disso, é uma cidade, um dos municípios que mais se desenvolve no estado, que mais cresce no estado, né? Mas a gente precisa que todos estejam bem. Não só uma pequena parte com acesso e uma grande massa de pessoas empobrecidas que não vão ter dinheiro para ir no comércio e comprar, né? Que aí depende de favores, né? Isso, que não vão poder viajar, fomentar o turismo, né? Que não vão ser consumidores. Então, a gente precisa que todos estejam bem, que a população tenha condições, tenha um emprego, tenha um trabalho, né? Para girar a economia e para que, assim, não só o empregador, não só o empreendedor, mas como também o trabalhador, o empregado também tenha uma vida digna, né? Dentro das suas possibilidades. Então, o direito ao voto, ele pode mudar. E, às vezes, assim, o que acontece? Existem eleições que acabam polarizando coisas, né? E fica numa discussão rasa e aquilo que é importante não é discutido, né? Inclusive, assim, aqui falam muito de polarização. Eu até nem acredito em polarização mesmo, porque a gente tem no Brasil uma expressão de uma extrema-direita, mas a gente não tem uma expressão efetiva de uma extrema-esquerda no Brasil. Então, na verdade, não existe polarização. A polarização é quando tem dois polos opostos que estão... Mas, na verdade, a gente tem uma alta expressividade da extrema-direita, mas não tem. Quem que é a extrema-esquerda no Brasil? Né? Não existe uma grande expressão de extrema-esquerda no Brasil. Hoje, né? A gente tem mais um centro-esquerda, né? Tem a direita.
E assim, até é importante colocar, como eu falei, eu escolhi um partido, porque a gente é obrigado a escolher um partido para se candidatar. Mas eu respeito, né, todos os partidos, todos os lados que estejam dentro da democracia, do campo democrático. Né? Então, não importa se a pessoa é de direita ou da esquerda, para mim, ok. Todos que estão dentro do campo democrático eu vou ouvir, vou respeitar. Agora, o que está fora desse campo, aí a gente tem que ter um pulso firme e tem que ter a coragem, né, de defender a Constituição, de defender a legislação, de dizer, opa, peraí, até aí, aqui tu não pode passar, porque aqui tu está ferindo o direito à vida de tal pessoa, tu está ferindo o direito à liberdade de tal pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo um limbo, assim, uma zona bem cinzenta hoje no Brasil. Né? E por isso que eu entrei na política. Eu entrei na política partidária como alguém que defende a democracia, a Constituição, né? E também, assim, Fernando, é importante colocar que existe algo que, para mim, é muito importante, acima das questões partidárias, que é uma questão humana e espiritual. Né? Não necessariamente ligada a questões religiosas, mas espiritual, de consciência de que somos seres humanos, somos seres, nós dependemos uns dos outros. A minha felicidade depende da tua felicidade, né? E tanto é assim que vamos pensar no coronavírus, que afetou lá na China, no outro lado do mundo, e nos afetou em 3 meses, já estava aqui. Então, assim, o que acontece com outro ser humano nos atinge de uma maneira ou de outra. Perfeito. Então, a gente precisa ter essa... E aí, claro, dentro de um campo democrático, vai ter pessoas que vão defender os interesses dos transplantados, dos enfermeiros, dos trabalhadores, dos empreendedores, das mulheres, da comunidade LGBT, da comunidade indígena, dos negros, enfim, isso tudo está dentro de um campo da legitimidade. Faz parte. Faz parte, né? O que a gente não pode admitir é uma lesão, né? É desrespeitar a Constituição, que foi ela que dá o direito da gente se candidatar, da gente votar e da pessoa se eleger. Então, a gente precisa respeitar e encontrar nela os limites da nossa atuação, para não ferir a dignidade do outro, né? Perfeito. A Juliette de Césaro também, Maciel, né? Bom dia a todos. A Karen representa as mulheres da nossa região, qualificada, corajosa e determinada. Contamos com o teu trabalho na Assembleia Legislativa. A Thaís Regina também, show de entrevista. A professora Karen sempre nos representando com excelência e honestidade. Doutora, infelizmente, né, nós teríamos vários outros assuntos aqui para falar, para conversar, né? Afinal de contas, muito conhecimento agregado aí pela doutora. Mas nós, devido ao nosso tempo também, ao tempo da doutora, a gente precisa encerrar o nosso bate-papo, mas fica aqui o recado então, né? Doutora Karen Machado de Chapecó, né? Filiada ao PSB, então já colocou o seu nome à disposição e é pré-candidata a deputada estadual aqui em Santa Catarina. E quem quiser buscar ter acesso a deputada, os contatos, redes sociais estão aí à disposição, né? Isso, Fernando. Pode acionar lá o @professora Karen Machado, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Twitter uso menos, mas também tem lá. Então, quem puder nos acompanhar, eu produzo muito conteúdo porque me coloco como um instrumento de compartilhar informações, porque eu acredito que a informação e a transparência são a chave para combater a corrupção, para combater a desonestidade. E também fico à disposição. A nossa campanha é uma campanha extremamente orgânica, de pessoas que acreditam no nosso nome. Né? Hoje, inclusive, nós teremos a nossa primeira plenária virtual, né, para falar sobre esse assunto. Quem quiser se aproximar, pode me chamar, que somos acessíveis e queremos realmente nos colocar como um instrumento do bem, como um instrumento de algo que vá fazer ações propositivas e que possam melhorar a vida das pessoas. Maravilha. Então tá aí. Conversamos com a doutora Karen Machado, pré-candidata a deputada estadual pelo PSB no estado de Santa Catarina. Nós fechamos assim a nossa edição de hoje do nosso Super News, agradecendo imensamente a sua companhia e parceria nesta manhã de quarta-feira, 6 de abril de 2022. Um recadinho para você do Sicredi. Tá sabendo da novidade? Agora os cartões Sicredi são 0 anuidade. Vale para quem já usa o cartão ou para quem ainda vai pedir o seu, viu?